Eu quero saudar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede mais uma vez, nesta manhã quase tarde, daqui a pouco meio-dia, para entregar uma palavra ao teu coração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esse dia que o Senhor tem preparado, e aqui eu estou para compartilhar com você uma palavra que está aqui no Salmo 73, e diz assim no verso 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Louvado seja Deus. No 4, porque não há apeitos na sua morte, mas firme está a sua força. Quero falar um pouco de Asaf. Louvado seja Deus, Aqui o tema diz: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Eu quero falar para você que Asaf, louvado seja Deus, aqui, ele começou a olhar, para os ímpios, ele começou a olhar para o outro lado, como você sabe bem da história. Eu não sei para onde você está olhando. Louvado seja Deus, nesta manhã quase tarde, eu não sei, mas eu quero dizer para você, Xarábia canta, que não tire o teu olho de Deus, como o salmista também fala. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro, O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui Asaf começou a olhar para o ímpio, começou a olhar para aqueles que prosperavam. Louvado seja Deus, e duvidar da justiça de Deus. Mas eu quero dizer para você que não duvide do Filho de Deus, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. O Senhor, quando fala, passe o tempo que for, ele é fiel, aleluia, para concretizar aquilo que ele disse na tua vida e na tua vida. E enquanto ele estava olhando para o mundo, para os que prosperavam, ele foi descendo, quer dizer, foi caindo. Louvado seja Deus, descendo, louvado seja Deus, porque ele estava ali invejando o soberbo, vendo a prosperidade dos ímpios. Isso é o perigo de nós olhar, louvado seja Deus, para o ímpio, de nós olhar, louvado seja Deus, para aqueles que prosperam, e esquecer de olhar para o Senhor. Xarábia canta. E nesta manhã, uma palavra que Deus coloca no meu coração para compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, você que vai ver essa live. Talvez por um momento você fala: que situação que eu estou. Enquanto os ímpios prosperam, porque a palavra ela tem endereço certo, ela não vem por acaso, e nem o Senhor coloca no nosso coração por acaso, porque alguém está talvez dizendo assim: tanta gente está indo para frente, por que eu estou indo só para trás? Mas eu quero dizer para você, louvado seja Deus, que o Senhor ele é fiel. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. O Senhor, ele é tremendo, aleluia, glória a Deus. Asaf, por um momento, talvez você está como Asaf. Louvado seja Deus, exaltado é o santo nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você que nos apertos da vida, o Senhor, ele prova para te aprovar. Esse aperto que você está passando, aleluia, não é para você ficar na prova, é para Deus te tirar da prova e o nome dele ser glorificado na tua vida. Louvado seja Deus. Enquanto Asaf estava olhando para os que prosperavam, o negócio estava ficando, estreito, para dizer a língua clara. Mas quando ele começou olhar para o Senhor, porque por um momento ele estava desviando dos caminhos do Senhor. E talvez nessa manhã não é diferente na tua vida. Talvez você se desviou, olhando para fulano, para cicrano, para Bertano, e Deus está dizendo: não tire o olho de mim, como eu disse atrás, olhe para mim, porque quem tem vitória para você sou eu. Quem tem bênção para ser derramada espiritual na tua vida e demais sou eu. Tudo está no meu controle, tudo está nas minhas mãos.
Eu tenho vitória e eu trago a minha aqui nesta manhã para dizer que quem tem vitória sou eu. Mas não deixe de olhar para mim, porque talvez alguém deixou de olhar para o Senhor. E a palavra nessa manhã é que alguém deixou de olhar para o Senhor e o Senhor está dizendo: volte a olhar para mim. Porque quem tem vitória, demanto de vacharábia, para você sou eu. Eu sou o dono de tudo. Eu que mando na prosperidade, eu sou dono da prosperidade espiritual e demais. Tudo está comigo, tudo está no controle. Eita, tudo está no meu comando. E eu dou quem eu quero. E eu digo para você, Deus se agrada da simplicidade e da humildade. Ele diz: aprendei de mim. A palavra dele diz que sou humilde e manso. Deus dá para humilde e manso, porque quem acha que acontece ou quer mostrar alguma coisa que aí não é nada, Deus não tá. Deus é o nome do Senhor Jesus, irmão. Irmã, você que vai ver essa live, que tem que ser glorificado. Nós não somos nada, nós somos barro. Deus usa nós pela misericórdia. Nós somos barro, não somos nada. Quem usa é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem trabalha é o Senhor, quem age é o Senhor. Enquanto Asaf estava olhando para quem prosperava, ele só estava afundando. Mas quando ele acordou, porque teve um momento que ele acordou para a realidade. E nesta manhã não é diferente. Eu vejo vidas. Eu posso contemplar vidas acordando, Deus despertando nesta manhã, dando visão espiritual para você. Louvado seja Deus, viver a realidade, que Deus não perde batalha, Deus não perde peleja, Deus é fiel e eu vou sempre falar que Ele é fiel. Charabia canta, pode todos estar dizendo para você o contrário, mas eu digo que Deus é fiel, que Ele chega na hora certa, Ele não atrasa e não adianta. Ele chega no momento certo, o banquete está preparado. Charabia canta, os adversários vão contemplar, vão ter que ver Deus na tua vida, passe o que você passar. Aleluia. Quem fica de olho na vida dos outros só tem que perder, porque ele esquece da vida dele. Quando a gente cuida da vida dos outros, a da gente fica esquecida. Mas quando a gente fica na brecha, aleluia, louvando, exaltando, cantando, como dentro da palavra, homens que louvavam, homens que cantavam, passando açoite, passando por tudo. Palavra ao contrário está cancelada nesta hora. Eu cancelo no nome de Jesus. Não adianta, irmãos. O que Deus tem um projeto para abençoar, você pode falar a palavra ao contrário, você pode fazer o que você quiser. Quem dá ordem é Deus. E Deus está dando ordem nessa tarde para mim e para você. Eu tenho vitória, Charabia canta. Mas eu tenho vitória para quem anda com sinceridade comigo, porque tem gente que tá bagunçado. Tem casa que Deus mostrou que precisa de conceito. Precisa Deus consertar, porque a minha, todo dia, eu falo para Deus, todo dia o Senhor arruma. Porque todo dia nós precisamos melhorar para Deus. É para Deus, não é para mostrar para fulano e cicrano, não. É para Deus que eu tenho que consertar o meu altar, porque o altar tem que estar consertado para Deus derramar primeiramente o fogo do Espírito e derramar as bênçãos dele, porque Deus não dá bênção para ninguém de qualquer jeito, porque já conta vantagem. Imagina se Deus abençoar. Tem que primeiro o vaso estar pronto, e nesta manhã Deus está dizendo: olha, eu quero trabalhar porque eu tenho bênção para te entregar, mas para me entregar tem que estar como eu quero e não do jeito que tu quer. Tem que estar preparado até para receber a bênção. Ei, demanto de baixarabia canta suriana cantanai. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, porque Deus me fazia vir aqui sobre Asaf, louvado seja Deus, algo lindo aqui que ele fazia na casa de Deus. Louvado seja Deus, né? Exaltado é o santo nome do Senhor, engrandecido é o santo nome de Jesus. Louvado seja Deus. E por um momento ele achava, louvado seja Deus, que os ímpios estavam prosperando, que os ímpios estavam melhor do que ele, mas eu quero dizer para você que ele tinha a presença.
E a presença de Deus é tudo nas nossas vidas. Se você perder a presença, você perde tudo. Se você perder a presença, você perde o seu maior tesouro, porque o nosso tesouro está no céu. O nosso tesouro está guardado lá, que tudo vai passar. A prosperidade, as bênçãos aqui, Deus vai dar, você vai fruir mesmo que Deus te der, mas tudo vai passar. Lembra que você precisa guardar o tesouro, que é, louvado seja Deus, o que te espera do outro lado. E Asaf, no mesmo tempo que ele esqueceu, o Senhor depois fez ele lembrar, Xarábia canta, sobre o fim dos ímpios e sobre o fim daquele que é do Senhor. E ele viu uma diferença, Xarábia canta, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, porque ele servia a Deus. No mesmo tempo que ele olhou para o ímpio, olhou para quem estava prosperando, louvado seja Deus, no final ele viu que ele servia a Deus, ele viu o fim dele e ele viu o fim dos ímpios, que se os ímpios não se converter e não aceitar Jesus e não andar nos caminhos de Deus, o fim é triste. A palavra diz que eu não quero nem falar para você. O fim é terrível e eu não posso, aleluia, ser hipócrita nem mentirosa. Eu tenho que ser sincera, porque a Bíblia diz que mentiroso não vão herder o reino do céu. Cuidado você passar a mão na cabeça de mentiroso, cuidado você passar a mão na cabeça de pessoas erradas, porque você está compartilhando e você não pode compartilhar com coisas erradas. Louvado seja Deus, você tem que avisar, porque o inocente não vai ter por inocente, o culpado não vai ter por inocente. A palavra diz, não sou eu que estou inventando, não é heresia, a palavra é clara, que ele fala conosco nesta manhã, porque primeiro ele está falando comigo. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver essa live, tome posse, porque eu tomo posse. Deus está falando conosco através de Asaf, e vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para aquele que é fiel, que está com a nossa vitória para entregar. Não vamos olhar para quem está fazendo, acontecendo, prosperando, não, porque nós também vamos prosperar no nome de Jesus, na presença do Senhor, porque por um momento ele desviou, aleluia, louvado, das coisas de Deus. E talvez você, nessa manhã que já vai entrar tarde, não é diferente. Você desviou o olhar de Deus e Deus te convoca, te convida depressa. Começa a olhar para mim, porque eu sou fiel na tua vida, aleluia. Quantos que tem demais, mas não pode nem dormir sossegado, porque tá lá oprimido, com depressão. Louvado seja Deus, enquanto Deus, louvado seja Deus, tem nos enchido do poder, da graça, da misericórdia, da bondade, do poder dele, porque é coisa tremenda, é o poder de Deus, é ter lamparina acesa, é ficar preocupado como aquelas prudentes, acendendo as lamparinas, louvado, buscando azeite. Azeite é o Espírito Santo, que nós precisa deste amigo, nós precisa desse consolador, nós precisa que ele vem nos orientar, que ele vem nos instruir, porque coisa boa é o crente ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É coisa tremenda, irmãos. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Engrandecido é o santo nome do Senhor, porque o trabalhar do Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo, ele convence o homem. Só ele pode convencer. Só ele, louvado seja Deus, pode trabalhar. Aleluia, mas para mim ser convencida, para ele trabalhar, eu preciso dar lugar para ele. Para quando ele falar, não vai por aí, porque aí não é caminho, eu ir pelo caminho que ele me instruir, que ele me ensinar. Quando ele falar comigo, não faça isso, eu não vou fazer, porque vai desagradar ao Espírito Santo, ao Pai. E nós estamos aqui na terra, e a única pessoa que nós queremos agradar é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, porque foi ele que nos comprou na cruz do Calvário. Não é agradar Bertano, falar doce para fulano, não, tem que falar o que Deus manda. E nessa manhã Deus está mandando falar de Asaf, porque tem gente que desviou o olho de Jesus e foi olhar para as coisas do mundo, porque ter amor ao dinheiro é a coisa mais terrível. Dinheiro nós precisa sim, mas não ter amor ao dinheiro, demônio de mamão, do dinheiro. Louvado seja Deus da ganância. O dinheiro para muita gente é tudo, mas quem é tudo para nós é Jesus. Jesus é tudo para nós, não é o dinheiro. Nós precisamos
pagar nossas contas, precisamos, mas é Deus que tem que estar na frente em primeiro lugar. Se o dinheiro tiver na frente, tá errado, porque é a presença de Deus, como eu disse aí, que tem que estar na minha vida e na tua vida. É o primeiro reino de Deus, é a tua justiça. É que tem que estar na minha vida e na tua vida. E Deus está falando com pessoas porque eu sei que está falando, porque a palavra é fiel. Eu estou pegando minha parte, porque eu não sou melhor que ninguém. Ei, Xarábia canta. Entra na presença de Deus, entra no querer de Deus. Porque Deus tem muito o que fazer na tua vida, mas da maneira que tá, não tem como. Deus está falando com pessoas nesta manhã. Tenha sede de Jesus, tenha sede da fonte da vida. Porque Ele é fiel, oh glória, bendito é o santo nome do Senhor. Ele tem livramento para pessoas nesta manhã. Especificamente, eu não sei o porquê, mas Ele está mostrando livramento. E Ele vai dar livramento porque Ele é fiel. Ele livra, Ele guarda. E quantos livramentos que Ele tem te dado. Quando você ouvir essa palavra, por um momento, fecha os teus olhos e medite quantos livramentos, homem, que Deus tem te dado, mulher jovem. E agradeça a Ele, seja grata a Ele, porque Deus se agrada quando nós somos gratos a Ele, mas grato de verdade, de todo o coração, aleluia. Quando nós adoramos a Ele, quando nós louvamos a Ele. Aleluia, oh glória, louvado seja Deus, Jesus, engrandecido é teu santo nome. Que Deus nesta manhã leve paz aos corações, porque eu vejo muito corações sem paz, mas que Deus coloque a alegria e a paz em corações, que Deus está me mostrando nesta manhã para honra e glória. Xarábia canta do nome dele, aleluia, oh glória, que Deus entra aí com a paz, aleluia, no teu coração e tira tudo esse embaraço, porque eu tô vendo embaraço, Deus colocando por terra e o nome dele sendo glorificado, meu irmão, minha irmã. Deus vai te dar vitória, Deus vai trabalhar, Deus vai agir, aleluia. Falta pouco, minha irmã, adore Ele, cante na madrugada, louve a Ele, porque Ele está trabalhando ao teu favor, como Ele estava trabalhando a favor de Asaf, dizendo: Asaf, eu sou fiel, Asaf, olha para mim. Não dizia não por um momento, mas ele desviou. Por um momento, mas depois ele tomou posição. E nesta manhã Deus está dizendo: toma posição como Asaf, volte ao primeiro amor e reconheça que eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono do globo terrestre, aleluia. Eu sou o dono do universo, tudo está nas minhas mãos, nada acontece por acaso, aleluia. Eu não chamei o que é meu para perecer. O Zip pode ter muito, pode estar prosperando, mas não quer saber de mim, enquanto eu bato no coração, eu bato na porta que é o coração, mas não quer. Eu quero cear, sentar e cear, mas não querem. Mas o coração que eu bater, ó, e deixar eu entrar, eu vou fazer moradia eterna, e eu tenho vida eterna. Deus está falando para alguém. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas o que é meu eu estou de olho. Xarábia canta: o que é meu eu estou contemplando. Ou pensas tu que meu olho não está sobre a terra? Xarábia canta, Surianda cantanai. Graças eu dou, porque o olho do Senhor está sobre a terra e sobre os dele. Ele conhece os dele, aleluia. Ele conhece, aleluia, o que é dele. E ele defende. Eu quero dizer para você que vai ver essa live, ele defende o que é dele, oh glória. Ele está defendendo causas nesta manhã. Ele me diz, nesta manhã ele passa a revelação divina, aleluia, que eu estou defendendo. Eu estou indo adiante, trabalhando e agindo para o meu nome ser glorificado. Eu estou advogando causas, porque quem advoga causas sou eu. Tome posse e creia. Não duvide do que eu estou dizendo. Não seja aqui, não faça como Asaf fez. Olha para mim, não tire o olho de mim, aleluia. Cante e exalte, como eu disse aqui, porque por um momento ele tirou, mas ele voltou a olhar para o Senhor, porque ele falou: epa, o ímpio, o fim deles vai ser de uma maneira, se eles continuarem assim, mas o meu é na glória com o Senhor.
Ele viu, ele acordou. E nesta manhã, Xarabia canta, Surianda canta, Nai. Eu vejo Deus abrindo visões, porque o inimigo tem fechado o olho de crente. Aleluia, Deus tem, aleluia, trabalhado e agido. E tem crente que não tem visto, mas nesta manhã, quase tarde já, Deus está abrindo visão. Deus está abrindo visão de pessoas, de crente, para enxergar a verdade. Porque o inimigo estava fechando a tua visão. Para você ver só derrota. Para você só ver negatividade. Mas Deus está colocando por terra. Porque Deus, aleluia, se agrada quando nós profetizamos de vitória. E Deus tem vitória. Xarabia canta, Surianda canta. Deus está assinando vitória. E eu falo sem heresia, sem hipocrisia. Porque eu vejo Deus assinando. Eu vejo Deus trabalhando. Eu vejo Deus indo aonde você não pode ir, colocando na mão, de papéis, assinando, repreendendo enfermidade, porque o inimigo tem jogado seta de enfermidade na terra. Nos ares celestiais, esse dia Deus me mostrou um inimigo muito grande em forma de um pássaro preto. E Deus falou, está nos ares as potestades, minha filha. Eu estou te mostrando, jogando na terra. Mas eu mostro porque tu entende. Tu vai clamar e eu vou colocar por terra. Nós temos que estar ligados naquilo que Deus nos mostra. Xarabia canta, para nós orar, para nós clamar, para nós invocar aquele pássaro preto enorme. Ei, Xarabia canta. Nos ares, ele está nos ares. As potestades, mas Deus é fiel para dar vitória. A tua família, o teu lar, Xarabia canta, os teus filhos, a tua filha. Fiel foi quem prometeu. Eu quero dizer para você, não desista. Aleluia, porque ele prometeu e ele é fiel. Não foi a irmã Fátima que prometeu. Não foi irmão, não foi cicrano, foi o Deus que você serve, que te prometeu essa vitória e você está desanimando, mas nesta manhã eu falo para você que o desânimo é ferramenta do inimigo. Eu não quero nem falar o nome dele. Pega e expulsa essa ferramenta. Deixa Deus entrar e fazer. E pega a espada, Xarabia canta, Surianda canta, que é a palavra, porque ela é poder, Xarabia canta, ela é eficaz, ela é vida, ela restaura, ela reaviva, porque ela está avivando corações. Nesta manhã, eu vejo corações voltando a ser avivados, porque já estava apagado, como a visão, como o ouvido, como corações, mas nesta manhã, Deus me diz, eu estou avivando, restaurando pela minha palavra, porque a minha palavra tem poder para fazer, a minha palavra que faz. O vaso só entrega o que eu mando, vaso de barro, mas a minha palavra é fiel. Tem dia que você está mais murchinho, mas tem dia que você está mais alegre, tem dia que você está se sentindo um gigante, tem dia que você está se sentindo tão pequenininha. E nesta manhã eu vejo pessoas se sentindo tão pouquinho. E aí que Deus entra e diz, eu te levanto do monturo e faço você uma princesa, um príncipe, ser vencedor e levante a bandeira da vitória, oh glória. Xarabia canta, Surianda canta. Deus diz para alguém, há alguma coisa impossível para mim, filho, filha, você que vai ver essa live. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Deleita nele e deixa ele agir. Porque para Deus nada é impossível, é a palavra que diz, não é, irmã Fátima? Não é esse barro, não, é a palavra que diz. Aleluia, tome posse da palavra. Aleluia, e não olha para os que estão prosperando. Não olha para os ímpios, porque ímpio não tem nada. Ímpio é aquele até que conhece, mas não quer fazer a vontade de Deus. O ímpio é aquele que conhece a palavra, vai na igreja, mas escuta no ouvido, solta no outro, faz de conta que não ouviu, não guardou a palavra, porque quem guarda a palavra teme. Quem guarda a palavra procura praticar a palavra. E o ímpio, ele até vai, ele até escuta, até fala de Jesus. Se abusar, engana até muitos, não engana nós, porque nós temos o Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus não é enganado. Pode até tentarem, mas não engana quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo testifica. Pode até falar. Você faz de bobo, porque Davi
Davi, ele se fez de doido, aleluia, ali naquela palavra ali, você viu que, louvado seja Deus, os filisteus mandou soltar ele porque ele fez de doido. Ali foi estratégia, Davi deu de estratégia de doido. E muitas vezes com nós não é diferente, nós faz de doido, para fazer de conta ali, só dá risada, fala Jesus como as pessoas, né? Como o ímpio acha que é alguma coisa. O ímpio é aquele que conhece, irmão. Para mim, é aquele que conhece, mas não quer estar nos caminhos do Senhor, não quer andar nos mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz o que é Deuteronômio, que quem, aleluia, obedecer os mandamentos do Senhor, ali fazer tudo o que Deuteronômio manda 28, as bênçãos vão correr atrás. Não é você que vai correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. E eu vejo isso na minha vida, ó glória. Porque eu não me preocupo com isso, com aquilo. Eu me preocupo de estar de joelho dobrado, buscando a Deus, clamando a Deus. Porque eu sei que quem tem vitória e livramento na minha vida é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, para nos cobrir com teu sangue. E nesta manhã, Ele visita a tua casa. Ele alegra corações nesta manhã. Ele renova, porque todo dia é dia de renovo. Todo dia é dia de nós estar renovado para fazer a vontade de Deus. E nesta manhã, Deus está dizendo para mim e dizendo para você, seja, aleluia, sincero, porque eu vou ser sincero. Com sincero, Deus mostra sincero. Com benigno, Deus mostra benigno. Mas não brinque não, porque você brincar com Deus, você está correndo risco de vida você brincar na presença de Deus. Porque ninguém brinca com o Senhor. Aleluia. Conscientize bem isso que eu estou dizendo para você. Não brinque. Aleluia. Tem choro de todo tipo. Tem choro de fingimento. Tem choro no Espírito Santo de verdade. E Deus se agrada dos verdadeiros. Xarabia canta, surianda cantanai. Por isso que nós temos que pedir o discernimento para Deus, para nós saber o que é e o que não é. Não deixar ser manipulado e nem enganado por ninguém. Irmãos, eu digo uma coisa, eu já passei tanta coisa que ninguém me engana com conversa fiada e doce não, irmão. Eu já passei por tanta coisa com experiência, o Senhor me ensinando logo quando eu me converti, logo como eu aceitei Jesus, eu vi tanta coisa, irmão. E hoje eu louvo a Deus, porque eu quero andar na presença de Deus, agradando a Deus. Eu deixo bem frisado, aonde eu vou entregar a palavra na igreja, que meu negócio é agradar a Deus, não é fulano, beitano, não. Se alguém esperar eu fazer alguma coisa para agradar, irmão, só vou fazer o que Deus manda. Porque Deus não me chamou para ser covarde. Deus me chamou para fazer o que Ele manda e chamou você também para pregar a verdade. Doa quem doer, que Ele vai se responsabilizar. Ele fala porque Ele quer que nós melhoramos para Ele, na presença dEle. É por isso que Ele está falando comigo e com você. Olha para mim, não para os ímpios, para a prosperidade de ninguém. Olha para você, para o teu lar, clame pelo teu lar. Clame pelos teus, clame pela tua família, porque quem vai fazer é Ele. Tem coisas que é Ele que vai fazer. Porque às vezes, irmão, olhar para a vida de um é fácil, mas não sabe que Ele está pagando o preço, né? Você vê alguém abençoado, mas você não sabe o que ele passou lá atrás. Você não sabe o que ela passou lá atrás. A humilhação. Mas a Bíblia diz que quem se humilha nos pés de Jesus, Jesus é exaltado na vida dele, na vida dela. Então vão ter que ver Jesus sendo exaltado. Se você tem humilhado, você passou por humilhação, vão ver Jesus sendo exaltado na tua vida, vai ver Jesus elevando, porque é Jesus que usa quem quer na terra. Quando Ele quer abençoar um homem e a mulher, Ele abençoa, e quando Ele quer elevar, Ele eleva e deixa no alto, porque é Ele que faz para o nome dEle ser glorificado e exaltado. Fique com essa palavra, né? Louvado seja Deus. Hoje não teve o louvor, porque eu tô sem internet, eu tô usando dados móveis que eu coloquei ontem, né, aliás, na cidade, né? Louvado seja Deus, aí eu não tô, né, com a internet que eles vão vir arrumar, que queimou um aparelhinho lá no poste, não é aqui dentro de casa, então o outro celular não pega, né, o louvor, mas estamos aqui falando a palavra, e a palavra tem poder, tome posse, Deus tá te dando vitória.
Deus está tirando o embaraço. Aonde precisa Deus tirar, Ele sabe da área que está mais precisando. Tirar o embaraço, a barreira, quebrando a obra ao contrário. Não adianta fazer obra ao contrário que Deus visita e te mostra. E coloca por terra. E o nome dele é glorificado, o nome dele é exaltado, porque ele é fiel. Tome posse da vitória. Eu tomo posse da vitória e vamos ficar firme olhando para o Senhor. Não desvie o teu olho, venha o que vier. Se você está passando por luta, irmã Fátima, eu estou passando tanta luta, estou passando por tanta coisa, mas você vai vencer no nome de Jesus, olhando para ele, não desviando o olho para ele, porque ele dá um exemplo aqui de Asaf. Não tira o olho, que Asaf por um momento tirou, mas não tira o olho de mim. Porque por um momento ele tirou, mas ele voltou a olhar e viu a diferença. Você sabe, com Jesus você é mais que vencedor. Porque você vence, porque é ele que vence as batalhas por você. Então fique tranquilo, fica tranquila, porque Deus é fiel para fazer na tua vida muito mais do que você pensa ou imagina. Você... que louvado seja Deus, o Senhor vai falar com você, porque eu tenho certeza que talvez você estava olhando para quem está prosperando, estava olhando para os ímpios, fulano é abençoado, e por que eu estou passando por tudo isso? Não, você está passando porque você é amado e amada do Senhor, aleluia, e Deus tem vitória para você. Onde for para arrumar, nós arrumamos, onde for para Deus trabalhar, Deus vai trabalhar. Mas nós temos que deixar Deus fazer na vida do barro que Ele quer fazer, para o nome dEle ser glorificado. E eu vejo pessoas, Deus fazendo extraordinário. Eu vejo Deus fazendo coisas tremendas, porque é chegado o tempo de Deus fazer na vida de pessoas. E você vai contar outra coisa. Sem querer, da outra vez passada que eu fiz o vídeo, eu pus o vídeo para as crianças e ficou desativado. Mas comente lá. Comente lá que eu vou, quando eu colocar esse vídeo, né? Que você venha comentar, porque agora estava desativado, porque eu coloquei e nem percebi. Porque às vezes a gente mexe com o telefone e não sabe, e aí acaba apertando alguma coisa e entra e estava desativado os comentários. Mas comente, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação de Deus. Eu creio que Deus, nesta manhã, Ele está limpando as tuas lágrimas, Ele está colhendo as tuas lágrimas, e está vindo resposta, porque Ele tem contemplado tudo que você tem passado. E a palavra que Ele me deu nesta manhã é sobre Asaf. Tome posse, porque eu tomo posse. Vamos fazer oração, porque o tempo já foi. Vamos agradecer a Deus. Meu Deus, neste momento, Jesus, mais uma vez eu estou aqui na tua presença, Jesus, para adorar o teu nome, para louvar o teu nome, Senhor. Esta palavra tão gloriosa que o Senhor, papai, entregou sobre Asaf, pai. Asaf, meu Deus, por um momento ele deixou, meu pai, se ir olhando para o ímpio, olhando para aqueles que estavam prosperando, mas nós temos que olhar somente para o Senhor, como o salmista Davi, ele diz, que ele olhou para o Senhor, porque é do Senhor que viu socorro. Jesus, eu sinto que nesta manhã vidas estão precisando de um socorro urgente, de uma providência urgente, Senhor. Entra, Pai, em ação. Entra com a providência e dá vitória a esse irmão, essa irmã, essa vida que vai ver essa live. Porque se vai ver a live, porque o Senhor tinha um propósito, Pai, de alguém ver essa live. Eu creio, Senhor. Alegra esse coração. Meu Deus, repreenda essa ferramenta do desânimo, Senhor, que o Senhor mostrou. Jesus, no teu nome, dá vitória, porque o poder é teu, a glória é tua, tudo é teu, Senhor. Continue abençoando teus filhos, abençoando as tuas filhas, confirmando a bênção, confirmando a vitória dos teus filhos, entrando neste lar, entrando nessa casa. Jesus, libertando, Senhor, libertando das coisas que não provêm de ti, porque o Senhor veio para salvar o que havia se perdido. Alguém está dizendo, eu não tenho força. Dá força, Deus, liberta das drogas, da prostituição. Jesus, liberta daquilo que precisa ser liberto, Pai. Vai libertando, tu sabe em que área, Pai, que precisa o Senhor entrar com a libertação, meu Pai, seja da enfermidade, da vitória, para a tua glória, para o teu louvor. Abençoa os inscritos que não são inscritos, mas que o Senhor possa abençoar também cada vida que vai ver essa live. Eu não sei a hora, se vai ser à tarde, se vai ser de manhã. Jesus, eu não sei, mas abençoa de uma maneira poderosamente especial. É o que eu desejo em nome de Jesus. Que Deus assim te abençoe. Não esqueça de dar o like. Não esqueça de compartilhar, porque alguém precisa desta palavra que por um momento desviou o olho de Jesus, mas precisa voltar rápido.
olhar para Jesus, porque a tua vitória está chegando e não pode você ficar desta maneira, porque a presença de Deus é tudo na tua vida para te guiar, para te reger, para você chegar aonde o Senhor tem preparado para você chegar. E aonde está escrito aí, põe o dedinho, vai aparecer o sininho, todo vídeo que eu fazer vai ser notificado para você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e tenha um dia na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.